Nesta terra, em se plantando, tudo dá. Independência ou morte? A gente vê, eu principalmente, todos vocês, com o trabalho de vocês, viram, né, que como que a bibliografia tão escassa da Princesa Isabel, né, também falta tanta informação e às vezes até discrimina ela, também tem essa questão. E como o nosso ensino, também, eu acho legal que tem uma parte do livro que fala de uma lei que tinha que os professores seriam punidos se fosse falar sobre monarquia. Até recentemente, acho que foi a última Constituição que teve, que os professores seriam punidos em aula se falasse sobre, se exaltasse a monarquia. Acho que é algo assim que estava ali no livro. E como isso, apesar de ter saído da Constituição, ainda continua sendo instaurado nos nossos dias de hoje, na sala de aula, como os professores, se por acaso falar da Princesa Isabel da forma que estamos conversando aqui, talvez um coordenador puxe a orelha, não é bem assim, tem que seguir os padrões, as normas, falando assim, né? Eu acho que o trabalho, né, dos historiadores não é um ataque e nenhuma defesa. Eu acho que o que nós fazemos é trabalhar com as fontes primárias, sempre com as fontes, e depois de analisar, interpretar essas fontes, é claro que todo historiador, e eles podem negar, mas é verdade, você acaba trabalhando com determinados personagens que você fica simpático à pessoa. Claro, isso é muito natural. Mas eu penso que, pelo menos no nosso trabalho, não é uma defesa da Isabel pela Isabel, mas sim é um estudo baseado em fontes, como você tem aí os livros, né, o livro nas mãos, toda a documentação, no caso da minha parte do livro, né, que foi especificamente falar da escrita dela, falar da escrita de si, ver como a Isabel encarava o mundo e como ela também percebia que esse mundo havia, porque ela fala, por exemplo, em vários momentos, da dificuldade dela, que a invasão da sua privacidade. Isso já incomodava a Dona Isabel lá no século XIX, porque a gente pensa que essa coisa da invasão da privacidade é dos dias de hoje. Não, ela e Dona Leopoldina, sua irmã, sofriam bastante com isso. É claro, então, que a gente tem que analisar a Dona Isabel, nem a pessoa mais inteligente do mundo e muito menos despreparada, burra, alienada. O que a gente tem que entender é fazer uma contextualização. Nós estamos trabalhando Dona Isabel, uma mulher do século XIX, que fazia parte de uma classe social, a da elite, né? Ela era a representante maior, vamos dizer, dessa boa sociedade, como se... né? Então, o que a gente tem que ver é uma mulher do seu tempo. Então, eu acho que a gente não deve radicalizar, nem para 8 e nem para 80. Uma coisa que me incomoda bastante, uma das maiores em relação à Dona Isabel, é a redução do seu papel na questão da abolição. Não é? É claro que a gente não pode encarar a Dona Isabel e imaginar que Dona Isabel sairia às ruas, não é? Até porque nem todas as mulheres faziam isso, na sua maioria não era nem permitido sair sem o marido, não é? Então, assim, há uma série de imposições à mulher no século XIX que você tem que entender as atitudes de Dona Isabel. Então, assim, a primeira delas, que me parece que é muito forte em relação à princesa Dona Isabel, é justamente o fato dela ser filha do chefe de Estado. Isso já determina o quê? O seu comportamento. Ela sabia que tudo que ela falasse, que tudo que ela fosse defender uma determinada causa, isso poderia respingar na figura de seu pai, tanto do ponto de vista positivo quanto negativo. Então, há uma série de questões. E aí, sim, para finalizar, e passo a palavra ao Bruno, mas você percebe também, na leitura da correspondência, uma preocupação deles que aquela correspondência que eles estavam, aquele assunto que eles estavam tratando naquela determinada momento e tudo, não chegasse às mãos de alguém. Porque, como nós sabemos, no século XIX,
o veículo de comunicação eram as cartas, não é? E havia o problema de quê? Dessas cartas se extraviarem. Né? Não havia nada dessas facilidades. Hoje mesmo a gente tem a possibilidade de todo mundo estar lendo o nosso e-mail, ser hackeado, ser isso. Lá também havia os extravios. Alguns sem dando uma interferência, sem nenhuma extravio, não roubo, mas também poderia haver um roubo de uma correspondência. Então, com isso, muitas das vezes eles justificam, olha, eu não vou falar com você aqui, né, naquele momento, nas cartas, porque você sabe que eu não posso tratar disso. E, geralmente, esses assuntos eram muito mais ligados à política. Então, também afirmar que o Dom Pedro II não falava de política com Dona Isabel é um exagero, por vários motivos. E tudo isso que eu estou aqui colocando, eu e Bruno fomos buscando através da correspondência, da documentação, cruzando todas essas fontes, essas informações, nós fomos buscando mostrar outros caminhos, que era necessário fazer novas interpretações, né? Trazer à luz várias questões que ainda não foram abordadas por outros, enfim, ou que foram abordadas de forma muito, vamos dizer assim, eu acho que a Dona Isabela também tem que ser compreendida e a gente vê uma série de questões, não é só ver a Isabel em uma determinada faceta, né? Então, é o que eu venho até buscando estudar exatamente a Dona Isabel em vários momentos da sua vida, nas diversas ações dela, com uma série de pessoas que estavam ao seu redor, como ela via esse mundo, não é? Então, eu acho que é isso, a gente precisa... Outra coisa engraçada, né, Rodrigo? Que muitos falam assim, certamente a Fátima trabalhou no Museu Imperial, trabalha com uma das figuras, né, maiores da elite, que era a Dona Isabel, Dom Pedro II, então ela é monarquista. Então, significa o quê? Que quem trabalha com, sei lá, eu nem vou dizer aqui, mas... Com Getúlio, né? Com Getúlio Vargas, Lacerda... Então é ditador. Se trabalha com Hitler, é nazista. Se trabalha... Enfim, eu acho que a gente tem que parar e pensar, vamos fazer um estudo sério, com uma documentação, o máximo possível que a gente possa, para abordar esses assuntos de uma forma assim, é aquilo que eu falo, todo documento, ele está esperando que alguém faça perguntas. Exato. E é o que o historiador faz, né? Ele analisa isso e interpreta. É claro, né, Rodrigo, que tudo que a gente faz é através do nosso próprio conhecimento, dos nossos códigos, né, da nossa cultura. Então, assim, até o trabalho de todo historiador, sem exceção, é um trabalho que a gente diz que é um trabalho datado, né? Então, eu acho que é por isso que ainda se tem tanto para descobrir sobre a nossa Dona Isabel. Então, acrescentando só ao que Fátima colocou muito bem, ela e eu, fazendo a pesquisa no arquivo que ela administrou durante décadas, a gente viu o quê? A gente viu lacunas. Ela falou da correspondência extraviada. A gente chega lá nas pastas e o ano de 1888, que é crucial da correspondência entre Dona Isabel e Dona Amandinha, Maria Amanda de Lustosa, Paranaguá, Dória, pelo casamento, a correspondência com a Baronesa de Loreto, da Princesa Imperial com a Baronesa de Loreto, não existe em 88. Mas por que não existe? Não é que não tenha existido. Existiu, mas ela sumiu. Ela não está lá. E por que ela não está lá? Isso significa alguma coisa. Significa que houve correspondências delas falando sobre assuntos políticos graves, como foram os assuntos da abolição. A abolição da escravidão, em 13 de maio de 1888, foi chamada pelos escravagistas de um golpe de Estado. Ela foi definida como um golpe de Estado. E, portanto, se isso era um golpe de Estado, entre aspas, claro que essa correspondência íntima entre aquela senhora, que era os ouvidos, né, e os olhos de Dona Isabel, junto com a outra, Dona Mariquinha e a Dona Amandinha, que iam lá no Senado e na Câmara, em nome da princesa, acompanhar tudo e fazer lobby, como a gente diz hoje em dia, fazer lobby. Sumiu essa correspondência. Mas não é que sumiu, sumiu porque é uma coisa... Não, sumiu de propósito. Ou elas mesmo tacaram fogo, ou elas rasgaram, elas sumiram com aquilo. Então, veja bem, na verdade, e aí eu tenho uma biografia do Itan,
que é o biógrafo da dona Amandinha, que foi lá com o Fátima, pesquisou no arquivo, que vai sair agora. E o Itan Cruz, que é o doutorando em História da Universidade da Bahia. Então, ele identificou isso. Então, isso é uma prova disso que Fátima acabou de falar. Correspondências eram extraviadas, eles tinham pavor disso acontecer, de qualquer coisa. Tudo que Dona Isabel fazia respingava no pai. Ela era filha e herdeira. Ela não era filha única no final, só sobrou ela. Mas ela era herdeira do trono, futura imperatriz. Imperatriz dentro de muito pouco tempo. Imperatriz de uma monarquia constitucional, parlamentar. Não era monarca absolutista, não podia, com a varinha de condão, acabar com a escravidão. Então, isso é o que Fátima disse, é o que eu digo também. Dona Isabel não estava na rua panfletando, ela não era Chiquinha Gonzaga, ela não podia ser a Chiquinha Gonzaga. Dona Isabel não podia fazer um plano aqui, vamos fazer o plano de fuga dos escravizados aqui, das fazendas de petróleo. Ela não podia fazer isso, não. Mas ela podia, como ela pôde, de modo escondido, colocar fugitivos escravizados nas fazendas da região. Ela fez isso. Isso é sabido. O Marcos Fioravante, que é um cara desconhecido, que hoje a gente não tem, era um advogado em Petrópolis que organizava isso junto com Rebouças. E todos tinham a proteção de Dona Isabel. Se Dona Isabel, em Petrópolis, que era uma fazenda da família, no fundo, se ela não protegesse, era muito difícil isso ocorrer. Assim como o Quilombo do Leblon, que foi protegido. Ele só não foi esmigalhado, massacrado pelo Barão de Cotegipe, porque ela não deixava. Então, na verdade, ela agia, como diz o nosso caríssimo Eduardo Silva, como essas mulheres podiam agir, na surdina, né? De modo, como ele gosta de exaltar, as camélias do Leblon, envolvidas com flores, sim. Quer dizer, o movimento abolicionista radical brasileiro teve, paradoxalmente, como símbolo uma flor, que é a camélia, né? Então, cultivar a camélia já tinha o significado de apoiar o abolicionismo.